prepara-se para ser tremendamente visitado pela graça de Deus. Você, neste momento, vai ouvir uma mensagem que com certeza irá abençoar a sua vida e fazê-lo conhecer ainda mais do amor de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler alguns versos, e depois que nós lemos, mantenha sua Bíblia aberta aí, não a feche, porque nós vamos ler várias referências nesse texto que vamos estudar hoje à noite. Quem achou aquele amém gostoso? No capítulo 1 e no verso 8 de Atos dos Apóstolos está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor, nós lemos a Tua palavra nesta noite, e nos reunimos aqui, Senhor, ó Deus, para realmente meditar na Tua palavra, para Te adorar com cânticos de louvor, de adoração, para expressar a Ti o nosso louvor e o nosso amor. Senhor, e nós nos reunimos aqui conscientes de que o Senhor está aqui, não porque haja um sentimento em nós, Senhor, mas porque a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que o Senhor estaria ali presente. E eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua Escritura, ó Pai amado, e eu sei que ela é fiel e é verdadeira, é digna de toda aceitação. E eu peço que o Teu Espírito Santo venha tocar nosso coração esta noite, através desta palavra, produzindo fé em nossa vida, fé em nossa alma, em nosso coração, para que possamos, Senhor, Te agradar. Porque o único meio de nós agradarmos ao Senhor é tendo fé no Senhor, é acreditando na Tua palavra e acreditando na Tua Escritura. Por isso eu oro neste momento, pedindo que o Teu Espírito, Senhor, produza liberdade e libertação nesta congregação, para que nesse instante, Senhor, tenhamos um mover do Senhor tão forte em nossa vida, que o nosso coração seja quebrantado, que não haja coração endurecido, Senhor, ó Deus, que não haja, ó Deus, neste momento cegueira espiritual, que a mente, ó Deus, de cada um de nós seja completamente livre para compreender a Tua Escritura. E eu oro para que o poder da palavra profética do Senhor esteja na igreja, discernindo os pensamentos e as intenções do coração, Senhor, e entrando em nossa vida para realizar aquilo que o Senhor designou nesta noite. Pai, mexe conosco, Senhor, mexe com o nosso caráter, mexe com o nosso entendimento, Senhor. Faze-nos desta noite, Senhor, termos o sentimento da expectação horrível que aguarda os desobedientes, Senhor, mas faze-nos também, Senhor, temos a alegria do Teu amor e a alegria, Senhor, da manifestação do Teu Espírito, ó Deus, trazendo convicção de
de pecado, de juízo e de justiça, crendo, Senhor, que no caminho nós estamos refugiados em Cristo. Por isso eu oro neste momento, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Agora podem assentar-se. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos. Amém, queridos, graças a Deus, podemos dizer ao Senhor, sabe, queridos, quando nós declaramos que nós queremos que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida, e nós entramos nessa fé, coisas acontecem. Nós podemos experimentar bênção de Deus quando nós conseguimos entrar nessa dimensão espiritual. Entrar no lugar santo, o caminho do lugar santo, o véu, foi aberto, foi rasgado de uma vez para sempre, para que todos possam entrar a hora que quiser no lugar santo. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que decidir e escolher. O caminho está aberto, o véu foi rasgado, Jesus nos deu livre acesso, mas para nós chegarmos no lugar santo, nós precisamos assumir essa posição de fé e em nome de Jesus entrar lá. E a palavra do Senhor diz que a gente entra com ousadia e intrepidez no lugar santo, para pela fé nós agradarmos ao Senhor e adorá-lo e servi-lo com todo o nosso coração. Domingo passado nós começamos esse mês da igreja, que vai durar 7 semanas, onde nós estaremos por 7 semanas ouvindo 7 mensagens a respeito da igreja. E domingo passado estivemos falando sobre a profecia na igreja, lá no Velho Testamento, quando o Velho Testamento já profetizava, dando uma ideia do que seria a igreja, trazendo até mesmo em Israel um protótipo da igreja, uma visão de Deus para o seu povo. Israel era somente sombra. O Novo Testamento diz que o Velho Testamento era sombra das coisas que haveriam de vir. Então, Israel era só o protótipo do qual haveria de vir o Messias, o Salvador, para formar a igreja. A visão de Deus para a igreja era muito mais ampla do que simplesmente uma nação. Deus antevia a igreja para o mundo inteiro, para o planeta todo, para todos os homens, em todos os lugares, para que onde houvesse gente, a igreja pudesse estar lá, o povo de Deus pudesse ser formado. E assim, o salmista Davi, lá no Velho Testamento, já cita alguns salmos, já antevendo numa visão fantástica do que seria a igreja. Quando Davi fala sobre, no Salmo 133, naquela poesia linda, numa música fantástica, Davi diz como é bom e como é suave que os irmãos vivam em união. E depois ele descreve como que isso é gostoso, dizendo, é como um óleo precioso, um óleo que desce sobre a cabeça de Arão. E eu disse no dia que preguei sobre o Salmo 133, que a cabeça de Arão quer dizer a cabeça sacerdotal. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça sacerdotal. E agora, a igreja de Jesus, quando Pedro se refere a ela, diz, vós sois raça eleita, sacerdócio santo, nação que pertence a Deus. Então a igreja torna-se o sacerdócio divino na terra, assume a missão sacerdotal de interceder, de clamar pelo povo, num sacrifício eterno feito por Jesus. Então Davi diz, é como óleo precioso que vem sobre a cabeça dessa nação sacerdotal que é a igreja, que escorre sobre ela, vem como óleo precioso. E Davi já está mostrando como é boa essa comunhão, como é gostosa essa comunhão do corpo de Cristo. E Jesus, quando fala sobre isso, hoje na escola bíblica nós vimos sobre isso, quando Jesus fala sobre isso, ele diz, quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá muitos a si. Então Jesus atrai o seu povo a si, ele une o seu povo num só corpo, e faz do seu povo um povo grande, um povo numeroso, mas um povo único, um sacerdote único. Ele forma essa nação de sacerdote que Davi já antevia lá atrás, dizendo como é gostoso ver o óleo da unção sendo derramado sobre a igreja sacerdote, sobre a igreja sacerdotal, que clama, que intercede, que busca a Deus. Então, Salomão, quando fala sobre isso, ele descreve lá em Cantares, e eu mencionei domingo passado, sobre
essa beleza da poesia de Salomão, onde Salomão fala de uma relação conjugal real, onde Salomão abre o leque da relação conjugal, e ele mostra como o marido deve viver com a sua esposa e como a esposa deve viver com o seu marido. E Salomão traz profeticamente a beleza de um relacionamento conjugal, da qual ele sonha, da qual ele imagina com a sua amada, e ele descreve isso para que os casais possam vivenciar essa beleza do relacionamento conjugal, com toda fidelidade, com todo amor, com toda entrega, com toda confiança, com todo respeito, com toda vivência junto em família. Mas Salomão também profeticamente descreve o relacionamento da igreja com Cristo. Salomão deixa claro que o relacionamento da igreja com Cristo, segundo João em Apocalipse, Cristo vê a igreja como a noiva. E Salomão, ele quando menciona sobre isso, ele faz uma pergunta: quem é esta que vem como a aurora, como o amanhecer do dia? E logo em seguida vem a resposta: é a amada. E eu mencionei domingo passado que isso é simbolicamente, profeticamente, o relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo olha para a igreja e ele diz: é a minha amada, é a minha noiva, é a minha noiva que eu estou aguardando, que eu estou esperando. Ele olha para a igreja, ele se admira, ele acha a igreja linda, ele acha a igreja povo bem formado, ele acha a igreja gente dele, que espera por ele, que clama por ele, que quer conhecê-lo, que quer viver um relacionamento de amor. Salomão então descreve isso ao ponto de quase que mostrar a visão de João de Apocalipse, quando ele fala da beleza da noiva, quando Salomão descreve que Jesus olha para a igreja e Jesus é apaixonado pela igreja, Jesus ama a igreja, Jesus vive um relacionamento de amor profundo com a igreja. Ele olha para a igreja e ele diz: essa é a minha igreja, esse é o meu povo. Quando a gente tem a atitude de amor, quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente age com caráter santo, quando a gente tem uma atitude de retidão, de integridade, Jesus diz: essa é a minha igreja. Quando eu estou numa situação difícil na vida, que eu tenho que fazer uma escolha entre o pecado e entre Jesus, e eu escolho Jesus, Jesus sorri e diz: essa é a minha igreja, esse é o meu filho, essa é a minha noiva, esse é o meu povo. E Jesus se alegra com as atitudes de amor, de benevolência, de bondade que a igreja tem no seu dia a dia, na sua expressão de amor. Então, quando eu falei sobre isso, dizendo que a igreja foi profetizada, e Joel também falou sobre a igreja, sobre o derramamento do Espírito Santo, queridos, eu quero dizer hoje à noite para os irmãos, que o plano que Deus tem para a igreja, a vontade de Deus para a igreja, é algo fantástico e maravilhoso, que eu quero que os irmãos tenham muita clareza e entendimento durante este período que nós vamos estar meditando e refletindo sobre a Escritura. Quero que os irmãos aprendam a amar a igreja como Jesus, quero que os irmãos aprendam a se apaixonar por Jesus, como ele é apaixonado pela igreja. Quero que durante este 1 mês e meio, o nosso amor seja reavivado, que voltemos ao primeiro amor, que resgatemos a nossa paixão por Cristo, resgatemos o nosso amor contínuo e incondicional por Jesus, e aprendamos a viver uma vida intimamente ligada, sabendo que Jesus olha para nós o dia todo dia, se admirando dos nossos atos e das nossas atitudes de amor. Quando nós lemos o texto, que nós abrimos a Bíblia hoje à noite, e começamos a refletir sobre a descida do Espírito Santo, eu quero que hoje à noite, depois de nós termos refletido sobre as profecias que declaravam que a igreja viria, que ela chegaria, que ela seria formada, que Israel era o modelo, era a sombra, e do que seria depois a nível de vontade de Deus, do qual Deus se agradaria, eu quero junto com os irmãos hoje à noite meditar sobre essa descida do Espírito Santo, quando a igreja de fato é fundada, quando a igreja é estabelecida,
porque é exatamente nesse texto que nós lemos hoje à noite, onde a igreja, ela é literalmente fundada, onde literalmente ela começa, ela inicia, onde literalmente ela é estabelecida. Até aqui ela era profetizada, até aqui ela era sonhada, até aqui ela era imaginada, até aqui ela era desejada, ela era querida, aqui ela vira realidade, aqui ela toma forma, aqui ela vira igreja, aqui a profecia de Joel, quando ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vira realidade, acontece, deixa de ser profecia e vira realidade, deixa de ser sonho e vira realidade. Aqui o sonho de Davi, do Salmo 133, toma forma, aqui a igreja encarna, aqui a igreja realmente acontece e a igreja nasce no mundo para nunca mais parar, para nunca mais acabar, para nunca mais terminar. Aqui é o ponto do começo da igreja. Jesus, no texto que nós lemos domingo passado, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja, ele está dizendo numa palavra para o futuro: eu vou edificar, ainda vai acontecer, mas aqui começou a acontecer, aqui toma forma, aqui acontece, aqui a igreja começa literalmente a ser edificada e começa de um jeito fantástico e maravilhoso. A igreja começa de um jeito notável, numa manifestação tremenda de poder. Como que acontece isso? Segundo o texto que nós acabamos de ler esta noite. Primeiro, a Bíblia diz que era nos dias de Pentecostes. A Bíblia menciona que era uma festa chamada a festa do Pentecostes de Israel, onde o Espírito Santo desce. Por isso que nós falamos poder pentecostal do Espírito Santo, porque é uma festa. O Espírito Santo é descido sobre a igreja, vem sobre a igreja num dia de festa chamado a festa do Pentecostes. Ou seja, a palavra Pentecostes, ela é uma palavra também grega, como a igreja, nós falamos semana passada, que quer dizer Pentecostés, que quer dizer 50 ou 50, vem de Penteconta, que quer dizer 50. E ela é uma festa celebrada 50 dias depois do segundo domingo, do segundo dia da Páscoa. Começa a Páscoa, no segundo dia, começa a contar 50 dias, e aí acontece aí acontece a festa de Pentecostes em Israel, que acontecia naqueles dias. Era uma festa que durava um período de praticamente uma semana. Era a festa do Pentecostes, celebrada 50 dias depois da Páscoa, conhecida também como a festa das semanas. Por quê? Porque ela acontecia na 7ª semana depois do Pentecostes, depois da Páscoa. Começava a Páscoa, contava-se 7 semanas, aí era a festa do Pentecostes, que também quer dizer festa das primícias. Também é chamado assim no Velho Testamento de festa das primícias, ou seja, festa da colheita. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. A festa era conhecida como festa da colheita. Ora, olha que dia Jesus escolheu para fundar a igreja, para começar a igreja, num dia onde o povo comemorava o bem, o sucesso da colheita, a eficácia da colheita, onde o povo escolhia, olha só, o povo escolhia o melhor da sua colheita, o melhor do que eles tinham colhido, era a primícia, eram os frutos mais bonitos, a melhor parte, a parte melhor, eles escolhiam e eles levavam para entregar ao Senhor no templo. Era a festa das primícias. Então eles iam lá para agradecer a colheita daquele ano que eles tinham feito, levando consigo uma parte da colheita, o melhor da colheita, a melhor parte da colheita, para entregar ao templo em gratidão a Deus pelo que Ele tinha dado durante aquele período onde foi plantado e onde foi regado, onde foi trabalhado, e até o dia da colheita, quando eles faziam a colheita, então eles iam entregar suas primícias. Era a chamada festa da colheita, a festa do Pentecostes. No dia da festa da colheita, o Espírito Santo, irmãos,
desce sobre a igreja. Desce sobre a igreja, derramando sobre a igreja um poder e dando à igreja a capacidade de sair dali para uma grande colheita no mundo inteiro, em todos os lugares, em todas as cidades. A descida do Espírito Santo se dá no dia de Pentecostes, no dia máximo da festa, no dia dessa entrega das primícias, onde a igreja então toma a sua forma literal e torna-se a igreja de Jesus. O que acontece? A Bíblia diz que eles estavam ali em um número de aproximadamente 120 pessoas aproximado. Eles estavam reunidos, tinham acabado de escolher o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Matias foi escolhido para assumir o lugar de Judas. Depois de terem feito essa escolha, eles permanecem em oração, permanecem juntos, clamando, porque Jesus havia dado uma ordem para eles aguardarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles permanecem, os 120 juntos, eles permanecem em oração, ali em Jerusalém, aguardando o revestimento de poder. E diz o capítulo 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então o Espírito Santo vem como um vento, veemente e impetuoso, um vento calmo, mas firme, um vento forte, mas tranquilo, um cicio que vem com firmeza, mas vem sabendo o que quer e vem em direção à igreja. E aquele vento vem sobre a igreja, assopra sobre aqueles 20 e imediatamente é visto sobre ele línguas como que de fogo. Não é línguas estranhas não, não é dom de línguas não, é línguas como que de fogo. A Bíblia diz que vem e pousa sobre cada um deles, e depois que isso acontece, eles então falam em línguas que os outros de outras regiões, ao ouvir o barulho, chegam, eles percebem o barulho, vêm para ver, e vêm depois de ouvir, e percebem que eles estão falando no idioma de que todos podem entender. Ou seja, línguas, aquelas tochas de fogo, aquelas labaredas de fogo, vem e desce sobre eles, vem sobre a cabeça da igreja, vem sobre cada um deles, e vem pousando sobre eles, e vem queimando o pecado, tirando o pecado, vem purificando o coração, e vem marcando a igreja para um começo majestoso, para um começo eficaz, vem marcando a igreja para tornar a igreja indestrutível, para tornar a igreja mais que vencedora, ao ponto das portas do inferno não prevalecerem contra ela, porque Jesus disse: eu vou edificar a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra domingo passado? Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então o que Jesus faz? Jesus põe o Espírito Santo na igreja. Jesus manda sua força, seu poder, manda o maior poder espiritual, manda a pessoa, vem a pessoa do Espírito Santo, e esse Espírito Santo entra na igreja, habita a igreja, fortalece a igreja, edifica a igreja, constrói a igreja, protege a igreja, unge a igreja, dá poder à igreja, dá dons à igreja, levanta a igreja, purifica a igreja, tira o pecado da igreja, e aí põe a igreja de pé, ao ponto que quando o Espírito Santo está habitando na igreja, as portas do inferno não podem prevalecer, porque quem e qual a pessoa, ou qual o ser, ou qualquer que seja, que um dia tenha se levantado contra Deus e tenha ficado de pé para contar a história, porque o Espírito Santo é Deus e habita na igreja, vem sobre a igreja, mora na igreja, dentro da igreja, no coração da igreja, e põe a igreja para caminhar e vencer, e vencer, e vencer, e vencer, e vencer, vencer a tentação, vencer o pecado, vencer o mal, vencer a luta, vencer a batalha, porque o Espírito Santo foi enviado e colocado na igreja, para a igreja, para conduzir a noiva do Cordeiro até ele, preparada, adornada, linda, para ser entregue a Jesus, para morar com ele para sempre. A descida do Espírito Santo marca então a fundação da igreja. Ali, o Espírito Santo vem, cumpre o que Jesus disse: eu vos dou o Espírito Santo. O mundo não tem o Espírito Santo, o mundo não conhece, mas a igreja conhece.
porque ele habita na igreja, ele vive na igreja. Aqueles dias eram dias de dificuldade para os discípulos. Havia uma necessidade imensa dos discípulos receberem um poder diferente, um poder que os capacitasse, que desse a eles condições de estabelecer a igreja de Jesus, dando continuidade no que Jesus havia ordenado a eles que fizessem, dizendo: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E quando Jesus também diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, eles precisavam de uma capacitação poderosa, precisavam receber poder para dar esta continuidade. Por quê? Porque aqueles discípulos, irmãos, eram pessoas fracas, gente comum como eu e você, pessoas cuja capacidade era limitada. A Bíblia descreve aqueles discípulos como gente iletrada, mal sabiam ler e escrever, gente que não tinha muito conhecimento de coisas de ciência, não tinham conhecimento de coisas tecnológicas, gente que não sabia sobre línguas gregas, sobre filosofia, gente que não tinha muito conhecimento, gente iletrada. A Bíblia diz que eles eram gente comum, e a obra que estava na mão deles era uma obra grande e desafiadora, era uma obra difícil, era algo que estava começando e que haveria de começar com muita dificuldade, que haveria de começar sob muita perseguição. Eles precisavam então receber um poder para poder vencer, eles precisavam receber um poder para poder dar esta continuidade na obra de Cristo. E aí o Espírito Santo vem sobre essas pessoas, porque sem o Espírito Santo eles seriam vulneráveis, eles não tinham força, eles não tinham capacidade para poder estabelecer a igreja tão poderosa que Jesus disse que ia edificá-la. Olha só, quando Jesus é preso, o que acontece com os discípulos? Fogem. A Bíblia diz que eles fogem, somente Pedro e João os seguiram. E a Bíblia diz que seguiram de longe. João, o discípulo amado, foi seguindo Jesus, sentindo a dor no coração, um aperto na alma, mas a Bíblia diz que ele foi de longe, foi olhando longe. Jesus estava longe, não foi pertinho não. E Pedro também foi de longe, e ainda assim Pedro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes alguém diz: ah, você é um deles. Não, não sou. Ah, o teu jeito de falar denuncia, você é crente dele. Não, não sou. Ou seja, Pedro o negou 3 vezes, demonstrando o tamanho da fraqueza daqueles homens. Mas Jesus não perde controle. Jesus não perdeu o controle disso. Jesus planeja bem a igreja, porque ele disse: eu vou edificar a igreja, e depois disso Jesus vai reunindo e daí dá uma ordem para eles: olha, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Jesus dá a eles uma ordem e os prepara para vencer, prepara aqueles homens para que aqueles homens se tornem vitoriosos. Isso eu quero dizer para os irmãos hoje à noite: não há como a gente vencer sem Jesus. Não há como a gente vencer se o Espírito Santo não estiver habitando em nós, não estiver habitando na igreja. Nós aqui como igreja não podemos vencer se o Espírito Santo não estiver habitando conosco, não estiver nos conduzindo, não estiver nos levando, não estiver nos guiando, não estiver nos dando poder e autoridade para a gente poder avançar. Por isso temos que olhar para o Pentecostes e dizer: Senhor, faz isso acontecer na minha vida. Senhor, faz esta festa da colheita acontecer em mim. Faz a igreja ser estabelecida em mim, dentro de mim, como eu disse domingo passado. Para mim ser parte da igreja, para mim ser a igreja de Jesus, não basta simplesmente estar no rol de membros da instituição. Não, ou seja, a igreja de Jesus, ela está inserida na instituição, mas nem todos que estão na instituição são igreja de Jesus verdadeira, porque a igreja de Jesus é formada por aqueles que foram lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro, que buscam viver uma vida reta e de integridade nos caminhos do Senhor.
Jesus então vem preparar essa igreja, para essa igreja ser vencedora. Jesus sabe o que está para acontecer. Por isso que Jesus nos ensina com palavras, ensina com exemplo. Jesus dá exemplos para eles saberem como devem fazer. Querem ver o exemplo de Jesus? Jesus um dia, antes de morrer, pouco tempo antes de morrer, uma semana antes de morrer mais ou menos, Jesus reúne os discípulos. A Bíblia diz que Jesus se enrola numa toalha, como característica dos servos, dos empregados da casa, pega uma bacia com água, pega uma toalha e vai lavar os pés de cada um dos discípulos. Isso era trabalho para o serviçal, era trabalho para os escravos, para os servos nas casas. Jesus pega e vai fazer, lava o pé de um, chega perto do pé de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, nunca o Senhor vai fazer isso. E Jesus diz: se eu não fizer isto, você não tem parte comigo. Se eu não fizer isso, você não é dos meus. Se eu não fizer isso nos teus pés, você não faz parte da minha igreja. Se eu não te limpar, você não faz parte da igreja. Se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não é dos meus. Aí Pedro diz: Senhor, não só os pés, mas aproveita e lava o corpo inteiro. Pode me lavar totalmente, porque eu quero ser inteiramente teu. E Jesus diz: o resto do corpo não precisa, só os pés, porque o resto já está limpo pela palavra. E aí, depois de terminar aquilo, Jesus olha para os seus discípulos e diz: assim como eu vos fiz, façam também aos outros. Jesus dá uma lição de humildade. Jesus dá um exemplo de como ser humilde, de como andar em humildade, fazendo o serviço que ninguém quer fazer, fazendo o trabalho que ninguém quer fazer, fazendo o trabalho do empregado, do escravo, fazendo o trabalho de quem se predispõe a servir. Jesus dá o exemplo e diz: faça como eu estou ensinando e como estou dizendo. Ou seja, Jesus nos ensina com palavras e com exemplo. E aí, depois disso vem o Espírito Santo. O Espírito Santo chega na igreja, assopra sobre a igreja e dá dons espirituais à igreja, capacita a igreja com poder para que a igreja possa vencer as lutas, vencer o pecado, vencer os problemas da vida, vencer as batalhas, pregar o evangelho. Vem o Espírito Santo e dá dons espirituais, dá o poder de Deus à igreja, dá dons para que a igreja possa ser edificada, para que a igreja possa ser vencedora no caminho que está trilhando. A vida cristã, irmãos, ela é marcada muitas vezes com as lutas que nós sofremos. Às vezes a gente tem uma ideia de que se eu me converter, nunca mais terei problemas. Existe até um slogan de uma determinada denominação que diz: pare de sofrer, não sofra nunca mais. Ou seja, a vida cristã é marcada pelo sofrimento. Ou a gente aprende a vencer as lutas, ou vai ser difícil ser cristão. Ou a gente aprende a vencer as batalhas, ou vai ser difícil ser cristão. Sabe por quê? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês sofrerão. A igreja é marcada pelo sofrer no decorrer da história. Mas além de ser marcada pelo sofrimento, ela é mais do que marcada pela vitória. Ela sofreu e venceu. Ela sofre, mas ela vence. A igreja aprende a andar firmemente, caminhando com Deus, caminhando com Jesus, rumo à vitória. A igreja é preparada para Jesus, por Jesus é preparada para lutar contra as hostes espirituais e vencer. A igreja é preparada para enfrentar as batalhas e vencer. A igreja é preparada para passar pelos sofrimentos e vencer. A igreja é preparada para enfrentar as coisas que acontecem nessa terra e vencer e prevalecer, sair mais do que vencedor, porque Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então veio o Espírito Santo, dá poder à igreja, porque Jesus havia dito: no mundo tereis aflições, enquanto estiveres no mundo haverá lutas, haverá batalha.
E Paulo completa isso quando ele dizendo, as nossas lutas não são contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestes. Paulo diz, nós lutamos constantemente, vivemos em batalha fechada, batalha cerrada, porque há um inimigo que atua contra a igreja, que quer prevalecer contra a igreja, mas a promessa é certa, a promessa é verdadeira. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair, porque está escrito, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. É a igreja que prevalece, é a igreja que vence, porque ela foi cheia do Espírito para isso, ela foi cheia para vencer as batalhas, para vencer essas lutas. Não há como a gente fugir das lutas, temos que enfrentá-la, temos que enfrentá-la. Temos que olhar para as dificuldades que estamos enfrentando, seja na vida pessoal, ou seja na vida espiritual como igreja, e temos que enfrentá-la. Temos que saber que podemos vencer. Temos que saber, Paulo disse assim, eu sofri quase 40 açoites, eu fui humilhado, eu apanhei, eu sofri frio, eu passei fome, eu fui preso, aprendi a viver na escassez e aprendi a viver na abundância. Em todas essas coisas eu sou agradecido, porque eu aprendi que posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu aprendi que eu posso todas as coisas daquele que me dá força. Eu aprendi que eu posso prevalecer contra o inferno, porque há alguém que colocou um Espírito na minha vida, é o Espírito Santo, e com ele em mim eu posso vencer, porque ele prometeu que ia me edificar, e como ele está me edificando, eu aprendi que eu posso passar por todas essas batalhas e ainda ficar de pé. E no final da vida ele confirma isso quando ele diz, combati o bom combate, eu briguei, a briga foi intensa, a luta foi fechada, a luta foi cerrada, eu lutei até o fim, e eu guardei a minha fé está intacta, porque eu venci, lutei pela fé, lutei com fé, e depois, quando estou acabando a carreira, eu posso dizer, eu venci, porque em Cristo, já dizia ele, sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Agora, é lindo isso que nós acabamos de ver, do que o Espírito Santo faz na igreja, de como Jesus envia o Espírito Santo. Mas há algo interessante, que no dia de Pentecostes, nem todos os discípulos estavam lá, tinha 120. A Bíblia menciona que houve ocasiões, na ascensão de Jesus, quando Jesus subiu aos céus, tinha cerca de 500 irmãos, que quando Jesus prometeu, quando Jesus ordenou que eles deveriam ficar em Jerusalém, até serem revestidos de poder, foi a ordem dada a todos eles deveriam permanecendo, esperando na expectativa, mas só tinha 120. Na ascensão, tinha 500 que viram Jesus subir, e mais os 12 apóstolos. A ordem para esperar, Jesus fala isso lá em Lucas 24, dizendo, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, foi dado a todos os discípulos. Jesus não tinha só 12, tinha muitos, os 12 tinham outros discípulos de Jesus já estavam fazendo discípulos. O que acontece? Jesus dá uma ordem para todos, mas no momento da descida do Espírito Santo, só 120 aguardavam fielmente o revestimento de poder. Estão entendendo o que aconteceu? Havia gente que estava dormindo, havia gente que não levou a sério a ordem de Jesus, havia gente que não levou a sério quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Havia gente que estava cochilando na fé, tanto que depois, o Novo Testamento, Paulo vem dizer, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Acorda porque está para tocar a última trombeta. Acorda porque a nossa vida está para ser chamado à presença do Pai.
Acorda, porque é momento da igreja estar preparado. Acorda, porque a ordem foi dada para mais de 500 que deveriam esperar a descida do Espírito Santo, mas só 120 estavam esperando. Acorda, porque está sendo dito para a igreja toda, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, que está próximo à volta do Senhor, mas a igreja muitas vezes continua dormindo, continua cochilando, continua caminhando, capengando na fé, continua sem estar apaixonado por Jesus, continua sem aprender a obediência, continua andando de qualquer jeito, continua nas práticas pecaminosas, continua andando num caminho que não agrada ao Pai. Acorda, é a palavra que está dizendo: desperta tu que dormes, porque lá no passado já foi dito quantos perderam a doce oportunidade de serem revestidos com o poder do alto, e hoje quantos de nós estamos perdendo oportunidades de sermos abençoados por Deus, de sermos cheios da graça de Deus, de sermos cheios da presença de Deus. Domingo passado, quando eu falei sobre a igreja, eu disse que a palavra eclesia, que quer dizer assembleia, tem um significado de chamados para fora. E eu disse domingo passado que nós somos os chamados para fora. Fomos chamados para fora do mundo, fomos chamados para fora da sociedade que caminha sem Deus, fomos chamados para fora dessa sociedade que não ama e que não obedece ao Pai, fomos chamados para fora de uma sociedade que só se preocupa com seus próprios interesses, para uma sociedade que valoriza mais o prazer da carne do que a obra do Espírito, que dá mais valor para o que gosta e para o que quer fazer do que para o que Deus quer que ele faça. Ou seja, nós somos chamados para fora, mas naquele dia, de mais de 500 que faziam parte dos discípulos de Jesus, somente 120 chamados para fora estavam aguardando. Somente 120 que haviam sido chamados para fora do mundo estavam esperando, estavam na expectativa. E os outros, onde que os outros estavam? Os outros estavam por suas casas, os outros estavam cuidando dos seus trabalhos, os outros estavam cuidando da pescaria, os outros estavam cuidando do ganha-pão, os outros estavam preocupados com as dificuldades da vida, os outros estavam achando que não ia acontecer nada daquilo, achando que não viria e não haveria poder nenhum. Onde que os outros estavam? Estavam preocupados consigo mesmo, estavam cuidando dos seus próprios prazeres, estavam cuidando da sua própria vontade, estavam valorizando mais o que pensam e o que são, aliás, a nível de coisas materiais, do que buscando a vontade do Pai. Somente 120 dos chamados para fora estavam na expectativa. De quem fazemos parte? Fazemos parte dos 500 ou fazemos parte dos 120? Somos do meio da multidão que está cuidando dos seus próprios interesses, ou nós estamos aguardando o revestimento do poder, a descida do Espírito novamente na nossa vida individual, para tocar nosso coração, quebrantar nosso coração, mudar o nosso rumo, fortalecer a nossa fé, salvar a nossa vida, nos dar rumo e direção certa, para que andemos em integridade e santidade para a glória de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo? Eram homens comuns, trabalhadores. Claro que dos 500 tinham doutores, dos 500 tinham oficiais, dos 500 tinham fariseus, mas somente 120 deixaram tudo. E só aqueles que deixam tudo, irmãos, têm a bênção completa. Só os que são capazes de deixar tudo têm a bênção completa. Quando Jesus vai chegando em Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação, a Bíblia diz que os moradores da cidade ficaram sabendo que Jesus estava vindo, e eles prepararam uma festa. Eles cortaram ramos de palmeiras, forraram o caminho onde Jesus ia passar. Quando Jesus estava chegando, tiravam suas túnicas, suas capas, forravam no chão para Jesus entrar na cidade sem pisar no chão, e eles diziam: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. E eles tinham uma expectativa na chegada de Jesus, pensando que Jesus haveria de realizar muitos milagres naquele dia. Aquela multidão tinha no coração uma expectativa,
no que Jesus ia fazer. Embora que aquela mesma multidão que disse uma semana antes, Hosana ao que vem em nome do Senhor, era a mesma multidão que gritava lá na frente uma semana depois, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, é que no meio daquela multidão, tinha gente que tinha uma expectativa. O que Jesus fará? Tinha uma expectativa, o que Jesus vai fazer na cidade? O que Jesus vai fazer ao entrar aqui? O que Jesus vai fazer ao entrar nessa cidade? Qual é a expectativa que nós estamos tendo com Jesus na nossa vida? Qual é a expectativa que eu e você estamos tendo que Jesus vai fazer em nós? Eu estou tendo a expectativa de que Ele vai me abençoar? Eu estou tendo a expectativa de que se eu andar com Ele, Ele vai dizer para mim, essa é a minha igreja. E que se eu não andar com Ele, Ele vai dizer para mim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Será que eu tenho a expectativa no meu coração de que um dia encontrarei com o Senhor, e pode ser mais cedo ou mais tarde, pode ser até mais cedo do que mais tarde, e nessa expectativa eu vou ouvir dele, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Qual é a expectativa que nós como igreja estamos tendo em Jesus? Você tem expectativa que Jesus está cuidando de você? Tem a expectativa que Ele está olhando para tudo que você faz, fala e vive? O que aconteceu com aquela igreja? Gente fraca, covarde, que fugiram, que abandonaram o mestre, depois de ver o mestre fazer milagres fantásticos, depois de ver o mestre fazer milagres extraordinários, eles fugiram por causa de suas fraquezas, por causa de sua covardia. Mas naquele dia, irmãos, o batismo com o Espírito Santo fez toda a diferença naquela igreja. Naquele dia, eles se tornaram poderosos e ousados com os dons que receberam do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre aquela igreja, enche aquela igreja, dá poder naquela igreja. Era uma igreja que antes de ser estabelecida, estava vivendo amedrontada, estava vivendo num pânico, numa frustração. Muitos tinham voltado para trás, muitos tinham viajado para outra cidade, abandonado a fé, deixado tudo para trás, deixado o caminhar pela fé. Muitos tinham realmente voltado aos seus pecados, mas depois do batismo com o Espírito Santo, aquela igreja teve uma grande diferença, ao ponto de que um tempo depois, quando veio a grande perseguição, a Bíblia diz que Estevão, ele glorificava a Deus enquanto era apedrejado, ele glorificava a Deus enquanto ele levava as pedradas, estava para morrer, ele dizia, eu vejo o meu Senhor em pé, à direita de Deus Pai. Ele diz, eu vejo o meu Senhor, Ele está em pé. Olha só que coisa fantástica, olha só, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o grande Senhor, o majestoso Deus, ficou de pé para receber Estevão. Levantou-se para ver Estevão chegar, olhou para Estevão sendo apedrejado, ficou de pé e disse, é a minha igreja, é a minha noiva, não me nega, não me abandona, não me deixa, tem o Espírito nele, tem o Santo Espírito dentro dele, ele não me troca por um prato de lentilha, ele não me troca por um prato de sopa, ele recusa todos os valores e todas as riquezas por causa do meu amor, ele dá tudo que tem por causa do meu amor, Ele quer o meu amor, Ele dá tudo que tem, inclusive a própria vida, para o meu amor. É a minha igreja, é a minha igreja, fica de pé. Ele diz, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que estávamos preparados desde a fundação do mundo, porque isso está preparado para a igreja. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca passou pela mente humana o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Amem a Deus, amem a Deus, porque você nem sequer imagina
imaginam o que está preparado para os que andam com Jesus, para os que amam a Jesus, para os que seguem a Jesus, e nem sequer também imaginamos a expectação horrível de juízo que aguarda os que rejeitam a graça, que rejeitam o Senhor, que abandonam a fé. O Senhor está dizendo para a igreja que Ele ama a igreja, que Ele quer direcionar a igreja, mas quer que a igreja fique de pé, quer que a igreja caminhe, quer que a igreja avance, quer que a igreja ande com integridade, porque já está sendo dito: em breve virei a ti, em breve virei a ti, diz o Senhor, em breve virei a ti, e o teu coração estará preparado para o dia em que eu vier a ti. Onde estará a tua força, diz o Senhor, porque a igreja é dele. Ele diz: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tudo muda dali para frente. Os dons espirituais vêm para edificar a igreja, para dar poder à igreja testificar da fé. No verso 8 do capítulo 1 que nós lemos, diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito foi dado à igreja. A igreja detém o poder para salvar outros, para anunciar o Evangelho a outros. Não foi um programa de homens, não. Não foi uma invenção humana, não. O resultado dessa descida do Espírito Santo sobre a igreja foi uma multiplicação de discípulos. A igreja cresceu, porque o Espírito Santo veio sobre ela e se multiplicou. Porque no capítulo 2 ainda a Bíblia diz que Pedro prega. E naquele dia, lá no verso 47, aliás, lá no capítulo 2, lá no verso 37, diz que eles perguntam para Pedro o que eles deveriam fazer para ser salvos, e logo em seguida Pedro responde para eles que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, serem batizados, arrepender dos pecados, serem batizados em Jesus para receberem perdão. E no verso 41 ele diz: então naqueles dias os que aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo na igreja de quase 3.000 pessoas, começou a grande colheita. O Espírito Santo veio sobre a igreja para que a igreja tivesse uma grande colheita. Por isso que veio na festa da colheita, por isso que veio no dia de Pentecostes, por isso que veio nesta festa, porque era para os discípulos se multiplicarem, era para a igreja se multiplicar. O Espírito Santo vem e torna a igreja eficaz na pregação do Evangelho, torna a igreja eficaz no compartilhar a vida. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fraqueja na hora de comunicar a palavra, ou a gente comunica a palavra com palavras, mas os nossos atos a sufocam, porque falta em nós muitas vezes o poder do Espírito no nosso coração. Falta em nós a vontade de conhecer a Deus, de buscar a unção do Espírito na nossa vida, de gastar tempo com a oração. Quantos de nós não oramos? Quantos de nós não buscamos a Deus? Quantos de nós vivemos somente da oração feita no domingo à noite na igreja? Quantos de nós vivemos somente da oração em campanhas de oração? Quantos de nós não buscamos o poder do Espírito? Não buscamos esse poder que Deus deu à igreja para nos tornarmos vencedores, para vencermos as batalhas, e consequentemente vamos nos tornando derrotados e vencidos cada dia, enquanto o Senhor está prometendo: eu derramarei sobre vós o meu Espírito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Isso é o que Deus, irmãos, está querendo fazer com a gente. O dia de Pentecostes foi escolhido para entrar na história como o dia da fundação da igreja, para ser o dia da grande colheita, onde a igreja sai plantando e colhendo, onde a visão de Joel vira realidade, onde o sonho de Davi acontece. O Espírito Santo desce para produzir frutos na igreja, e produz frutos na igreja. Nós não podemos nos contentar com um modelo frio, sem paixão da igreja. Nós não podemos nos contentar com uma igreja que vive na base do tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Nós não podemos viver nessa base. Nós não podemos viver conformado com o que está neste mundo, ou com o que está nos modelos de igreja atuais. Temos que querer o Espírito,
temos que buscar o Espírito. Nós não podemos nos conformar com este século. Aí você pergunta, o que eu tenho que fazer para que o Espírito habite em mim, para que eu receba isso na minha vida, para que eu pertença a Deus e o Espírito a mim? Eu me lembro que eu ouvi um pregador muitos anos atrás, e ele contava uma ilustração, que um dia chegou um jovem para ele e disse: pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo na minha vida, mas eu já orei, eu já fiz campanha de oração e nada acontece. E aí ele pensa, o que ele vai dizer para aquele rapaz? Não tem palavras para dizer, mas o que ele pode dizer era: vai orar mais. Ele chama aquele rapaz até a beira de um rio, entra com ele dentro da água e diz para o rapaz: afunda na água. O rapaz afundou, sem entender muito, mas como o pastor estava mandando, ele afundou, e o pastor segurou a cabeça dele. Segurou, e ele segurou um pouquinho, e de repente começou a lhe faltar o ar. Começou a lhe faltar o ar, e ele querendo tirar a cabeça para fora, e o pastor segurando. Por alguns segundos segurando, ele querendo tirar a cabeça para fora, já sem ar para respirar, sem querer nada. Começou a pensar talvez que o pastor estava maluco, que o pastor tinha ficado doido e ia matá-lo, e o pastor segurando, até que passou alguns segundos, já quase um minuto, o pastor tira a mão da cabeça do rapaz, o rapaz levanta: o senhor está maluco? O senhor está doido, pastor? O que aconteceu? O senhor quer me matar? Eu quero o Espírito Santo, pastor, mas eu não quero ir para o céu agora não. O Espírito Santo só agora. Não, o céu não. E o pastor disse: quando você estava lá embaixo, o que você mais queria? Ah, pastor, eu queria ar, eu queria respirar, eu queria respirar. Era o que eu mais queria naquela hora, era respirar. E ele disse para aquele rapaz: o dia que você estiver desejando a obra de Deus na tua vida, a obra do Espírito na tua vida, como você desejava ar debaixo dessa água, você vai ver o que Deus há de fazer através de você e na tua vida. O dia que nós, como igreja, irmãos, estivermos desejando ardentemente ver o Espírito agir em nós, não para um barulhamento, não para um estardalhaço sem ação, não, mas para nos ensinar a amar, para nos ensinar a andar em retidão, nos ensinar a andar em integridade, nos conduzir em fé, apaixonados por Jesus. E aí nós vamos entender o que Deus está querendo para a igreja, o que Deus está querendo para nós. A igreja foi fundada no dia de Pentecostes, no dia da festa da colheita. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Ah, como eu desejo que isso aconteça nessa igreja. Como que eu desejo ver o Espírito Santo agindo em nós e através de nós, multiplicando a nossa vida, multiplicando a igreja, multiplicando os filhos de Deus, multiplicando os discípulos de Jesus. Eu sei que Ele já tem feito. Eu sei que o Espírito tem colocado isso no coração de muitos irmãos aqui hoje à noite. Eu sei que o Espírito está colocando esse desejo no coração de muitos de vocês. E hoje, nesse segundo domingo, nós estamos em oração ativa pela igreja nessas 7 semanas. Eu quero convidar os irmãos que são membros da igreja, todos os irmãos que são membros da igreja, cheguem aqui à frente, quero orar com vocês. E você que é visitante, se quiser chegar também para orar junto, pode chegar, fique à vontade. Quero que você tenha liberdade, mas quero que todos os membros da igreja, que sonham ver essa igreja se multiplicar, que se predispõem a ver essa igreja produzir frutos no Espírito, ver a igreja produzir os frutos do Espírito. Eu quero orar, e você que está também em oração intensa pela sua vida e pela sua família, também coloca os seus familiares diante do Senhor, e também ora pela igreja, coloca a igreja diante do Senhor, aquele projeto de oração que temos na igreja. Deus já tem respondido às nossas orações, e eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Apresente sua vida ao Senhor, coloque sua vida diante do Senhor, porque o Espírito Santo está na igreja.
Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, que é tremenda e eficaz, que é verdadeira, Senhor, nos chamando a viver, Pai, na igreja, olhando para o Senhor, Pai, que é o autor e consumador da fé. Pai, Tu que conhece cada membro da igreja nesse momento, cada um que vem, Pai, buscar a bênção do Senhor, meu Pai querido, que é a Tua maravilhosa graça, que o poder que vem do alto, do Teu trono, do trono da glória, do trono do Teu poder, do trono da Tua majestade, meu Pai, que Tu está sentado e observando cada vida presente, cada irmão e cada irmã, cada visitante que veio aqui, Pai, através de nossas orações, meu Pai querido, nós queremos Te glorificar, porque a glória do Senhor está sobre nós nesta noite, meu Pai, e Tu conheces cada pensamento, cada momento de cada um, meu Pai. Eu quero Te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toma, Pai, cada um, Pai, nos Teus braços, toma cada um, Pai, com o Teu Espírito Santo, Pai, desde o alto da cabeça até os pés de cada um, meu Pai, passa com o refrigério do Teu Espírito Santo, tocando em cada célula, tocando em cada organismo, tocando em cada momento, Pai, que de nossas artérias, meu Pai, produz em nós, Pai, frutos dignos de arrependimento. Cura, Pai, da nossa alma. Cura, Pai querido, do nosso pensamento. Cura, Pai querido, tremenda, Pai, para que possa resultar em nós a santificação do Senhor. Pois a Tua palavra nos fala, Pai, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós queremos, Pai, ver o Senhor. Nós queremos, Pai, ter a presença do Senhor em nossas vidas. Nós queremos sair daqui nesta noite, Pai, crendo, Pai, que Tu és conosco, que Tu se move em nós, que Tu vai nos guardar, vai nos guiar, meu Pai, e de forma tremenda. Eu quero Te pedir, Pai, nessa hora, pela cura, Pai, de cada um que está aqui presente, porque certamente, Pai, Tu palavra nos fala que Tu levou sobre si as nossas iniquidades, e Senhor, e dos Teus pesaduras nós fomos sarados, e nessa noite, meu Pai, quero colocar sobre a cada um, Pai, a bênção do Senhor, meu Pai, visita, Pai, de forma maravilhosa, porque eu creio no poder da distância, eu creio no poder do Senhor que opera da distância, opera, Pai, no momento, Pai, da Tua grandeza, meu Pai, e nessa noite, Pai, visita, Pai, as nossas vidas, porque nós dependemos do Senhor, nós queremos o Senhor, Pai, em nosso coração, em nossa vida, Senhor Jesus. Visita a igreja que está presente, Senhor. Nós queremos sair daqui, Pai, totalmente tocados pelo Teu poder, meu Pai, transformados pela Tua graça. Queremos sair daqui como soldados do Senhor, Pai, que certamente vamos soltar aqui. Queremos ser movidos pelo Teu Espírito Santo, movidos pelo Senhor, Pai, ao sair dessa igreja, mas retornar, Senhor, cada vez que Tu nos chamar, Senhor. Em Teu nome nós louvamos, Te agradecemos, meu Pai. Toca, Espírito Santo, toca em cada um, Pai. Toca, Pai, de forma tremenda e maravilhosa, Pai, acalmando, Pai, o nosso coração, nos dando confiança que Tu és por nós, meu Pai. O salmista até escreve: se uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção nessa noite do nome do Senhor Jesus, do Seu nome que é precioso, do Seu nome que é doce, do Seu nome, Pai querido, que é maravilhoso, Pai, que nos leva, Pai, a um viver contínuo, a um viver, Pai querido, na dependência do Espírito. Em Teu nome nós queremos Te louvar e Te agradecer. Toca, Espírito Santo, toca, Senhor. Em Teu nome nós oramos, agradecidos, meu Pai, por cada um que está à frente, por cada pedido que está sendo colocado, por cada desejo do coração, por cada, Pai querido, cada aquilo que vem, Senhor, nos tocando, meu Pai querido. Nós queremos entregar, Pai, toda a nossa vida ao Senhor, todos os nossos desejos, os nossos pedidos, Pai, nós queremos colocar na Tua mão, pois Tua palavra nos fala, Pai, que antes que clamem, eu responderei, estando ainda falando, eu os ouvirei, e Tu está ouvindo cada oração, meu Pai, e a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, Pai, nem o surdo o Seu ouvido para que não possa ouvir, Pai. Dá-nos ouvido para ouvir a Sua voz, dá-nos ouvido para ouvir a voz do Senhor, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai querido. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor se compadeça de ti e te dê a paz. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe o seu lar. Que o Senhor abençoe a tua despensa, para que haja abundância de mantimentos e viveres na tua despensa. Que o Senhor esteja contigo todos os dias da tua vida, abençoando a tua alma, para que um dia, na majestade de Deus, diante do majestoso Senhor,
você ouça o Pai te chamar pelo nome, dizendo: filho, filha, entre para a alegria do teu Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação e que o auxílio do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus para sempre.